Olá, meus caros, tudo bem? Então vamos lá, dando continuidade aos nossos estudos da parte geral de direito penal. Próximo tópico, próximo tema. Perceba que está tudo dividido por tema para você. Próximo tema, conflito aparente de normas penais, tá? Conflito aparente de normas penais. Pode colocar na tela para aprendermos alguns termos aí relacionados ao conflito de normas penais. Existe o conflito real de normas penais. Existe ali o conflito real de normas penais. O que é o conflito real? Conflito real é quando verdadeiramente duas normas estão em conflito. Verdadeiramente duas regras estão em conflito para ser aplicada no caso concreto. Como é que resolve isso? É um conflito que não tem resolução, porque as duas estão em conflito. Uma tem que ser afastada. Uma tem que ser afastada de vez, né? Uma tem que ser afastada de vez. Normalmente, quando isso acontece, por vezes, o Supremo vai lá e declara a inconstitucionalidade de uma, é possível. Isso é um conflito real de normas penais. O que é um conflito aparente de normas penais? O conflito aparente é você verificar um caso concreto e perceber que, aparentemente, duas normas se aplicam, mas no final, uma só será aplicada. E a outra norma continuará válida. A outra norma continua válida, ela só é afastada daquele caso concreto. A norma é afastada daquele caso, mas ela continua válida. Ok? Exemplo, princípio da especialidade. Duas pessoas furtam. Duas pessoas subtraem, melhor dizendo, coisa alheia móvel. Uma delas é um particular que subtrai do seu vizinho. A outra é o funcionário público que subtrai da administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público. Em relação ao funcionário, eu afasto o crime de furto e aplico o peculato, pelo princípio da especialidade. O crime de furto deixa de existir? Não, ele continua existindo. Mas desse caso concreto, ele é afastado pelo princípio da especialidade. Tudo bem? Isso é estudar conflitos aparentes de normas penais. Perfeito? Na tela. Pega as questões fáceis aí. Termos anomia. Falamos aqui da antinomia real e da antinomia aparente. Antinomia é conflito, mais de uma norma. O termo anomia, ontologicamente, o termo anomia, na verdade aqui na origem da palavra, significa ausência de normas. A anomia, olhando para a palavra, no termo da palavra, significa ausência de normas. Estou falando isso porque existe a anomia em criminologia que tem outro significado. Tá? Em criminologia ela pode ser entendida como tem a norma, mas a sensação de impunidade. A sociedade fica ali com uma sensação de que as normas não são aplicadas, mas tem a norma. A anomia na palavra significa ausência de norma. Ok? Quando temos anomia, ausência de norma, é aí que temos a aplicação da analogia, a aplicação de uma norma de um caso semelhante. Mas isso somente é possível no direito penal se for em bonum partem. Analogia no direito penal somente se for em bonum partem. Analogia no direito processual penal pode ser em bonum, pode ser em malum partem. Ok? A anomia. E a antinomia. Antinomia é quando eu tenho mais de uma norma em conflito. A antinomia pode ser real ou aparente. Estudaremos a forma de resolver os conflitos da antinomia aparente, em que, aparentemente, eu tenho duas normas para o caso concreto, mas, ao final, somente uma será aplicada. Mas, ao final, somente uma delas será aplicada. Tudo bem? Tranquilo? Na tela. Vamos lá. Alguns elementos são necessários para se caracterizar a existência de conflitos de normas. Elementos dos quais podem cair na sua prova. Vamos lá. Unidade de fato. Há somente uma infração penal. Pode até ser mais de uma conduta às vezes, tá? Pode até somente até mais de uma conduta. Mas eu tenho imunidade de fato. Então, para um fato, eu tenho aplicação de mais de uma norma. O funcionário público subtraiu o bem da administração com a facilidade do cargo. Quando eu olho para o 155 do Código Penal, está lá, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Ele subtraiu.
Para si, coisa alheia, móvel. Coisa alheia, que é da administração, móvel. Aparentemente, eu aplico um 55. Mas, ao mesmo tempo, também é possível a aplicação do artigo 312, parágrafo 1º, em que o 312 vai trazer o peculato furto, quando ele subtrai, valendo-se da qualidade de funcionário público. Ou seja, aparentemente, eu tenho duas normas para aplicar, mas o fato é um só. É um fato com aparência de mais de uma norma que será aplicada. O fato é único. Tudo bem? Na tela. Uma infração penal. Unidade de fato. Pluralidade de normas para o mesmo fato. Aparentemente. Aparentemente. Pluralidade de normas. Então, unidade de fato, pluralidade de normas. Duas ou mais normas aparentemente identificam o mesmo fato. Aparente aplicação de todas as normas à espécie. Parece que todas valem. A incidência de todas as normas é aparente. Por isso, conflito aparente de normas penais. Por isso, conflito aparente de normas penais. Efetiva aplicação de apenas uma delas. Ao final, ao se utilizar dos princípios que resolvem o conflito aparente de normas penais, você verificará que somente uma delas será aplicada. No meu exemplo do peculato furto, é somente o 312, parágrafo 1º que será aplicado. Você afasta um 55. Ao final, uma das normas é aplicada somente. Ao final, uma das normas é aplicada somente. Tudo bem? Tranquilo? Alguns elementos necessários para a caracterização da existência de conflito aparente de normas, tá? Conflito aparente de normas. Princípios aplicáveis ao conflito aparente de normas. Alguns princípios, os princípios que serão aplicados, que iremos aprender um a um, tá? Iremos aprender esses princípios um a um. Então preste bastante atenção agora. De forma didática, nós aprendemos os princípios, os nomes. Depois aprofundamos um a um. Tá? Primeiro falo, ó, são esses. Isso é até uma forma de estruturar a sua mente. Então é sempre bom, quando você for estudar, o que você faz? Ah, vou estudar tal assunto. Já verifique ali é o famoso sumário. Já faça um sumário de tudo aquilo que você vai ter que aprender. Então você já tem uma ideia ali do geralzão. Depois você vai aprofundando um a um. Por quê? Se você aprofundar o primeiro tópico sem saber mais ou menos o que é o segundo, quando chegar no segundo você já embolou tudo. Então sempre faça ali, é para isso que servem os mapas mentais. Então mapas mentais, ele estrutura ali a sua mente com as informações. Estrutura trazendo os tópicos a serem estudados. Tá? Para isso que serve um mapa mental. Tudo bem? Na tela. Princípios aplicáveis ao conflito aparente de normas. Eu utilizo o mnemônico PESCA. Tem professores que utilizam o mnemônico SECA. Eu prefiro o mnemônico PESCA. P de princípios. Então, o mnemônico PESCA. Ok? P de princípios. Princípios aplicáveis ao conflito aparente de normas. E de especialidade. Ok? E de especialidade. S de subsidiariedade. C de consunção. E A, coloquei aqui os princípios. Especialidade, subsidiariedade, consunção. E A de alternatividade, que na verdade nem é. Alternatividade. Então formamos aqui o PESCA. Ok? Princípios de especialidade, subsidiariedade, consunção e alternatividade. Perfeito? Parece bobeira, que eu vou dizer agora. Se você já sabe, que bom. Mas tem gente que confunde, tá? E você não pode confundir. Não confunda o princípio da consunção, que na verdade aqui eu posso ter como sinônimo a absorção,
Consunção ou absorção? Um delito absorve o outro. Crime meio, crime fim. Um delito consome o outro. Não confunda com o delito, o crime de concussão. Consunção é uma coisa, concussão é outra. Concussão é quando o funcionário público exige uma vantagem indevida para a prática de ato do seu mistério. Então é a exigência da vantagem indevida, artigo 316 do Código Penal Brasileiro. Olha aí como a gente pode citar algo do pacote anticrime. A pena do crime de concussão era 2 a 8. A pena da corrupção passiva era 2 a 12. Concussão que exigir tinha uma pena menor do que o solicitar a vantagem devida. O pacote anticrime alterou a pena da concussão do crime de concussão para 2 a 12, igualando com a pena do crime de corrupção passiva, do peculato e da corrupção ativa. Então, peculato hoje, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva e concussão, que não é consunção, tem a mesma pena. Consunção é um princípio, ou absorção, é um princípio utilizado no conflito aparente de normas penais. Ok? Só com isso daí, você já pega a questão de prova, tá bom? Só o conhecimento dos princípios aplicáveis ao conflito aparente de normas penais, você já pega uma ou outra questão de prova. Perfeito? Quais os princípios? Pesca, P de princípios, E de especialidade, S de subsidiariedade, C de consunção e A de alternatividade. Perfeito? Tranquilo? Na tela. Vamos lá. A alternatividade, veremos que, na verdade, ela não se trata de um conflito aparente de normas penais. No fundo, ela não se trata de um conflito aparente de normas penais. É a mesma norma. É uma norma só. É os chamados tipos mistos alternativos. É um tipo penal apenas, mas veremos à frente. Ok? Uma coisa de cada vez. Questãozinha, promotor de justiça, São Paulo, 2015. Questão fácil também cai em prova de promotor. Os princípios que resolvem o conflito aparente de normas são especialidade, legalidade, intranscendência e alternatividade. Era só lembrar do pesca. Olha aí, ó. Era só lembrar do pesca. P de princípio, especialidade ok. Legalidade penal, não. Princípio da intranscendência da pena, não. Também chamado de princípio da pessoalidade ou da responsabilidade pessoal da pena. Alternatividade, sim. Especialidade, legalidade é, ó, pesca. O L não encaixa. Consunção é alternatividade. Especialidade, subsidiariedade, consunção e alternatividade. Gabarito, então, letra C. Legalidade, intranscendência, consunção, alternatividade. Legalidade não. Transcendência não. O C e o A corretos. Legalidade, consunção, subsidiariedade e alternatividade. Legalidade não. Então, gabarito letra C. Especialidade, subsidiariedade, consunção e alternatividade. Tudo bem? Tranquilo? Uma questão simples, só para esquentar, tá, gente? Isso aqui é só para esquentar. Vamos esquentar. Outra questão, ó. Juiz substituto 2015, FCC, Tribunal de Justiça de Pernambuco, caiu para juiz. Uma questão simples também. Constitui princípios que se destinam a solucionar o conflito aparente de normas. Opa, moleza, pesca. Especialidade, subsidiariedade, consunção e alternatividade. Proporcionalidade, não. Excepcionalidade, proporcionalidade, não. Especialidade, fragmentariedade, não. Subsidiariedade, sim. Especialidade, sim. Fragmentariedade, não. Aqui, não, não. Excepcionalidade, não. Então, subsidiariedade e especialidade. Ok? Olha o pesca lá. Especialidade e subsidiariedade. Gabarito, letra D. Você pode estar se perguntando, professor, isso cai em prova? Sim, cai. Duas questões aqui, uma de juiz e de promotor. Mas essa é a mais fácil. Isso aqui é só para esquentar. Logicamente
que no final do tema eu coloquei algumas questões mais difíceis, mas eu preciso construir o conhecimento contigo. E nessa construção de conhecimento, pegaremos logo as mais fáceis. Eu já te demonstro a questão mais fácil para podermos caminhar aí no conteúdo. Perfeito? Pegou o fácil? Podemos avançar? Quais são os princípios? Primeira coisa, quais são os princípios? Especialidade, subsidiariedade, consunção ou absorção e alternatividade. Tudo bem? Tranquilo? Esse é o fácil. Agora vamos adiante, tá? Vamos adiante, na tela. Show de bola. Primeiro princípio, especialidade. Primeiro princípio é aplicável ao conflito aparente de normas penais. Especialidade. Vamos tratar sobre a especialidade. O que é a especialidade? A especialidade é quando eu tenho uma norma especial em relação ao caso. Eu tenho uma norma mais específica. Por mais que a norma genérica também se adeque, também se aplique ao caso, eu tenho uma norma mais específica àquele caso. Por ter essa norma mais específica, eu aplico a norma especial. Por ter uma norma mais específica, eu aplico a norma especial. Tudo bem? O único princípio, o da especialidade, é o único princípio que eu consigo verificar ele em abstrato. Eu vejo a diferença ali em abstrato. Normas especiais. Uma norma é especial em relação à outra. Detalhe de prova, ó, detalhe de prova. Quando eu tenho uma norma especial em relação à norma geral, essa norma especial, por vezes, traz um crime mais apenado mais gravemente. Por vezes, uma norma especial em relação à norma geral traz um crime apenado mais gravemente. No entanto, também é possível que a norma especial traga um crime apenado menos gravemente. Então, a norma especial em relação à norma geral não quer dizer que será mais grave. Isso aí é um pensamento comum, mas errado. É incorreto. A norma especial nem sempre é mais grave que a norma geral. Exemplo, furto e peculato furto. O peculato furto tem uma pena maior. Peculato furto 2 a 12, furto é 1 a 4 anos. Então, o peculato furto é especial em relação ao crime de furto e a pena é maior. Coloquei aqui o exemplo do peculato e da apropriação indébita. O que é apropriação indébita? O agente ele tem a posse de algo e ele se apropria, ele não devolve. Ele tem a posse de algo em nome alheio e passa a agir em nome próprio. Animus sibi habendi. Então, na apropriação indébita, o agente tem a posse, só que essa posse não deriva de um cargo público. Porque se essa posse derivar de um cargo público, sendo ele um funcionário público, o crime deixa de ser apropriação indébita e passa a ser o crime de peculato apropriação, mais grave. Tudo bem? Tranquilo? Imagina o seguinte, segunda situação agora, vamos mudar a situação. A mãe, sob a influência do estado puerperal, durante o parto, mata o filho dela, mata o próprio filho. Pergunto, ela matou alguém? Sim, ela matou alguém, o próprio filho. Logo, olhando para essa conduta, eu consigo verificar que ela se subsume ao delito de homicídio? Sim, ela matou alguém. Professor, quer dizer então que ela vai responder por homicídio? Não. Por que ela não vai responder por homicídio? Porque existe uma norma especial. Uma norma para aquele caso dela. Eu sei que ela matou alguém, mas ela era mãe. Ela estava sob a influência do estado puerperal. E ela praticou essa conduta durante o parto ou logo após. Logo, eu deixo de aplicar a norma geral e aplico a norma especial. Deixo de aplicar o 121 do homicídio e aplico o 123 do infanticídio. Mesmo ela tendo matado alguém. Eu tenho uma norma especial para o caso concreto. Te pergunto, não precisa nem olhar a pena. Não precisa nem olhar. Raciocinando só. Qual pena é maior? Do homicídio ou do infanticídio? Sem dúvida nenhuma. A pena do infanticídio é menor. Ou seja, ao aplicar o princípio da especialidade, esse delito especial, ele poderá ter uma pena maior ou uma pena menor. Não precisa ser pena maior. Tudo bem?
porque os casos mais comuns são com penas maiores, mas é possível que essa pena seja menor. Tudo bem? Tranquilo? Especialidade, é possível também a verificação em concreto. Melhor dizendo, a verificação em abstrato. A especialidade eu verifico em abstrato. Tudo bem? Na tela. Vamos lá. Coloquei exemplo de peculato, apropriação indébita. Estatuto do desarmamento e Estatuto da criança e do adolescente. Interessante aqui. Tá? Condutas interessantes. Artigo, salvo melhor juízo, 242 e 16, parágrafo 1º, inciso 5º do desarmamento. Aqui desarmamento é o 16, parágrafo 1º, inciso 5º. Do ECA, salvo engano, é o 242. Os dois delitos, eles tratam como crime a conduta de fornecer, entregar ou vender, ainda que gratuitamente, arma, munição, acessório ou explosivo a criança ou adolescente. Os dois delitos. A diferença é que no desarmamento está escrito arma de fogo. No Estatuto do Desarmamento está escrito arma de fogo. No ECA só fala arma. Doutrina entende que pelo princípio da especialidade em relação à arma de fogo, o agente responde pelo desarmamento. Se a arma for branca, o agente responde pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Se for arma de fogo, vai para o desarmamento. Mais uma vez aqui, podendo comentar sobre alterações trazidas pelo pacote anticrime. Esse 16, parágrafo 1º, inciso 5º, ele era o antigo parágrafo único, que era hediondo, todo hediondo. Sendo a arma de uso restrito ou proibido, ia para o 16. O STJ entendeu, no final de 2009, que o parágrafo único também era hediondo. O pacote anticrime alterou isso. O pacote de crime transformou o parágrafo único em parágrafo 1º e criou o parágrafo 2º. Uma qualificadora somente para armas de uso proibido. E o 16 ficou com arma de uso restrito. E a lei dos crimes hediondos também foi alterada para transformar em hediondo somente quando a arma for de uso proibido. Restrito não. Então só vai ser crime hediondo se o armamento for de uso proibido. Restrito não. Decreto 9847 de 2019 diferencia armamento de uso restrito e armamento de uso proibido. Hediondo, só proibido. O 17 e o 18 também viraram hediondos. Tá? O 17 e o 18 também. 17, tráfico. 17, comércio ilegal de arma de fogo, seja permitido ou restrito ou proibido, tanto faz. E 18, tráfico internacional de arma de fogo. Seja permitido ou restrito, tanto faz, é hediondo. Ok? Se for restrito ou proibido, aumento de metade da pena. Tudo bem? Na tela. Exemplo muito bom aí. Entre desarmamento e ECA, vai para o desarmamento se for arma de fogo. Se for arma branca, vai para o ECA. Coloquei aqui exemplo de homicídio e homicídio qualificado. Também, especialidade. Matar alguém, homicídio. Se eu mato alguém por motivação torpe, eu matei alguém. É homicídio. Só que a motivação torpe especializa esse homicídio. A motivação torpe especializa esse meu homicídio. E ele se torna um homicídio qualificado. Ele se torna um homicídio qualificado. Olha outra especialidade interessante, que não chega nem a ser especialidade, você vai entender por quê. Tortura praticada contra criança ou adolescente. Tortura praticada contra criança ou adolescente. O 233 do ECA previa tortura praticada contra criança ou adolescente. A Lei 9455 de 97, a Lei de Tortura, ela prevê que a tortura praticada contra a criança é causa de aumento de pena. Aí eu te pergunto, torturar criança ou adolescente será um crime de tortura com causa de aumento de pena ou será crime do ECA? Será crime de tortura com causa de aumento de pena. Por quê? A Lei 9455 de 97 revogou o 233 do ECA. Não tem mais 233. Logo, eu não tenho nem conflito para aplicar a especialidade. Não tem nem conflito, porque o 233 foi revogado. Eu aplico diretamente a lei de tortura, a Lei 9455 de 97. Mais uma questãozinha de prova, né? Tudo bem? Tranquilo? Na tela. Olha como o princípio da especialidade pode ser aplicado, muito comum, tá? Muito comum o princípio da especialidade.
ok? Outro exemplo que eu posso, exemplo antigo que se tornou recente, tá? Exemplo antigo que se tornou recente. Lei 13.869, tá? Lei 13.869 e Estatuto da Criança e do Adolescente. As condutas de abuso de autoridade previstas lá na Lei 13.869, se também existir aquela conduta no ECA, o agente responde pelo ECA. Por exemplo, privar a liberdade. Privar a liberdade é abuso de autoridade, mas se eu privo a liberdade de criança ou adolescente, é artigo 230 do ECA. Tá? É artigo 230 do ECA. Outro exemplo recente, mais ou menos recente. O Código Penal foi alterado lá nos crimes contra a dignidade sexual e ele colocou lá a publicação de um registro que tenha cena de estupro ou cena de sexo não consentido, né? A divulgação não consentida de cena de sexo ou a divulgação de cena de estupro. É crime previsto nos crimes contra a dignidade sexual. No entanto, já existiam os crimes de pornografia infantil do ECA. Já existiam. Lá o 241 do ECA já previa esses delitos. Pelo princípio da especialidade, se envolver criança ou adolescente, vai para o ECA. Se não envolver, vai para o Código Penal. Registro não autorizado de cena de estupro ou de cena de sexo não consentido. Então, divulgação não consentida de cena de sexo. Tudo bem? Tranquilo? Pelo princípio da especialidade, vai para o Estatuto da Criança e Adolescente, pornografia infantil. Perfeito? Várias condutas lá previstas. Na tela, vamos lá. Muito bem. Já falei do homicídio e do infanticídio, né? Já comentei sobre o homicídio e sobre o infanticídio. Homicídio culposo. O Código Penal brasileiro prevê o homicídio culposo, 121, parágrafo 3º, e o Código de Trânsito brasileiro também prevê o homicídio culposo, os dois. Só que o homicídio culposo do trânsito, ele é na direção de veículo automotor. O homicídio culposo no trânsito, ele é na direção de veículo automotor. Então, existe aí uma norma especial. Inclusive, aqui a pena é aumentada. A pena é alterada. A pena do homicídio culposo é de 1 a 3 anos. A pena do homicídio culposo no Código de Trânsito brasileiro é de 2 a 4. A pena é maior. Se o homicídio é doloso, é só Código Penal, tá? Se o homicídio é doloso, é só Código Penal. Se o homicídio for culposo, aí eu tenho o Código de Trânsito brasileiro e eu tenho o Código Penal brasileiro. No Código de Trânsito, a pena é maior por causa dessa... O Supremo entendeu que isso é constitucional, por causa dessa condição em relação a ser no trânsito, para diminuir, que foi uma intenção do legislador diminuir os acidentes de trânsito no Brasil. Para lesão, mesma coisa, para lesão culposa. Existe o crime de lesão culposa, artigo 129, e existe o crime de lesão culposa no trânsito. Tá? Praticar lesão culposa no trânsito. Artigos 302 e 303 do CTB, tanto o homicídio culposo quanto a lesão culposa. Crimes culposos praticados no trânsito. Interessante que o Código Penal no homicídio culposo, inclusive sendo aplicada a lesão culposa, ele traz o instituto do perdão judicial, aplicável o perdão judicial no homicídio culposo. O CTB não prevê o perdão judicial. É um delito mais grave, a pena dele é maior, né, 2 a 4, é especial, só que ele não prevê o perdão judicial. O Supremo entende que se aplica. Por analogia, seria uma analogia em Bonaparte, né? Por analogia, eu aplico o perdão judicial do Código Penal, lá no Código de Trânsito brasileiro. Tudo bem? Tranquilo? Olha quantas coisas interessantes podem sair do princípio da especialidade. Pode colocar na tela. Próximo princípio é o princípio da subsidiariedade. Próximo princípio é o princípio da subsidiariedade, que pode ser expressa ou tácita. Temos um grande problema aí com a subsidiariedade tácita. Mas a subsidiariedade, ela pode ser expressa ou tácita. Subsidiariedade expressa é quando a própria norma prevê. Ela prevê, olha, eu só vou aplicar esse artigo, esse crime,
se essa conduta não for crime mais grave. Esse crime ele só tem aplicabilidade se essa conduta não for crime mais grave. Tudo bem? Daremos continuidade em relação à subsidiariedade no próximo bloco. Eu te espero a seguir. Tchau, tchau.